Bom, pessoal, a nossa web de hoje, né, tem por finalidade, né, de falarmos um pouco sobre as unidades didáticas, né, da disciplina Fundamentos à Metodologia da Educação Infantil. Bem como vocês sabem, né, o curso de vocês, né, formam professores para atuarem na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Então, essa disciplina, né, ela tem por objetivo, né, fomentar discussões acerca do trabalho que deve ser desenvolvido na educação infantil com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, tá? Por que a gente diz crianças de 0 até 5 anos e 11 meses e não arredonda logo para 6 anos? Porque, se não me falha a minha memória, em 2009 foi o último ano de vigência, né, para as escolas, de um modo geral, que oferecem educação básica, em especial o ensino fundamental, se adequarem às normas de oferecer o ensino fundamental em 9 anos. Né? E para atender essa necessidade, foi necessário incluir a criança na idade de 6 anos, que antes estava na pré-escola com essa idade, né? E que por conta dessa reorganização das séries e anos, né, foi necessário trazer a criança de 6 anos, que ainda não está alfabetizada, para integrar o ciclo do ensino fundamental, ou seja, o primeiro ano do ensino fundamental, que corresponde às antigas nomenclaturas da pré-escola. E aí as escolas começaram a organizar os seus projetos, suas propostas, seus currículos, né, já pensando nessa adaptação da criança no primeiro ano do ensino fundamental. E aí hoje a grande discussão que a gente tem é se alfabetiza ou não no primeiro ano do ensino fundamental. Mas isso é uma discussão que a gente vai tecer ao longo da disciplina, em especial quando tivermos a disciplina de letramento e alfabetização, que cuida justamente, né, dessas questões mais propositivas em relação a se inclui ou não a criança de 6 anos nesse ciclo, né? Enfim, a proposta, né, dessa disciplina é de nós trabalharmos, né, os fundamentos que norteiam o trabalho da educação infantil. Então, na nossa web de hoje, né, nós vamos discutir prioritariamente, né, 3 assuntos que estão vinculados à unidade 1 e à unidade 2 do nosso plano de ensino, né, para esta disciplina. Nós vamos aqui discutir um pouco sobre a concepção de infância e de criança, que eu acredito ser extremamente necessário para todos os professores que desejam trabalhar com a primeira infância, né, que tenham as noções, né, desses conceitos para que possam entender principalmente a legislação, as políticas públicas, né, que são voltadas para a primeira infância, né, e também as políticas educacionais voltadas para a educação infantil. A nossa maior dificuldade hoje de trabalhar com os professores na educação infantil é quando a gente começa a observar o trabalho dele e a inércia, né, de conceitos em relação ao que é infância e ao que é ser criança. E a gente observa que boa parte dos professores tentam igualar esse conceito, nivelar a criança, né, entre seus pares, e não é o propósito de quando a gente compreende de fato a concepção de infância e de criança, porque é uma percepção plural que nós devemos ter de infâncias, porque existem várias infâncias. A criança é um ser singular, ela tem toda a sua particularidade, né, em relação a isso. Então, não podemos de forma alguma partir para um trabalho de sala de aula com crianças, né, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, sem ter de fato uma compreensão do que vem a ser realmente infância e criança. Depois disso, nós vamos aqui apresentar para vocês alguns fundamentos legais que organizam a etapa da educação infantil. Então, é realizar uma breve discussão
não só dos antecedentes históricos, porque na verdade a gente quase não encontra antecedentes históricos que falam sobre as bases legais do trabalho e da organização da educação infantil. Isso é muito recente na legislação brasileira. Né? A gente vai observar que a educação infantil sempre foi um adendo, um anexo, né? Algo à parte, algo secundário a nível de educação, e que somente com a Constituição Federal de 88, né, com as principais discussões que foram debatidas na década de 80, no período da redemocratização do Brasil, é que ganhamos força e conseguimos engajar, né, concepções e políticas públicas, em especial para a educação infantil. Né? Então, a gente vai encontrar uma vasta legislação, mas algo muito recente, né, dentro das políticas e das legislações para a educação infantil. E também vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e funcionamento das instituições da educação infantil, né, que é discutir principalmente a percepção que a gente tem que ter do cuidar e do educar, principalmente quando a gente vai trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos, que essa percepção acaba sendo indissociável, mas ela tem que ser indissociável, na verdade, em todas as fases do desenvolvimento da criança, né? Entender um pouco sobre a organização do trabalho curricular, o trabalho pedagógico, né, aliado às principais orientações que são propostas para o desenvolvimento do trabalho da educação infantil, em especial as diretrizes curriculares, os referenciais educacionais que foram disponibilizados para a educação infantil e outros documentos importantes que dão uma ideia de trabalho e de organização na educação infantil. Bom, primeiramente a gente vai discutir um pouco sobre a concepção de infância. É importante, pessoal, a gente pensar que a ideia e o sentimento de infância, ela nunca foi vivenciado, né, pelas crianças, em especial ao longo da história, né, desde a Constituição, né, da instituição, da declaração do homem como um ser social, né, desde os seus tempos mais primórdios, como na pré-história. Nunca houve essa preocupação e interesse em ter um foco específico sobre a criança. A criança, ela sempre foi vista no período da pré-história, da antiguidade, né, e até mesmo na Idade Média, início da Idade Moderna, como um ser desprovido, um ser sem sentido, um ser que deveria só de reproduzir as ordens dos adultos, né, visto como uma espécie de, não digo bem empregado, mas é aquele, né, que se dedica às ocupações mecânicas, né, e muito explorado, inclusive, né, para além das suas capacidades. As primeiras ideias sobre concepção de infância, sentimento de infância, né, sobre a criança como um ser, indivíduo, histórico, social, foi construído na Idade Moderna, mas só foi descrito, né, na história de formação social do homem pelo historiador francês Philippe Arrier. Ele tem uma obra que foi publicada em 1981, que se chama A História Social das Famílias e das Crianças, se não me falha a memória. É um livro de capa verde. Depois eu posso até ver se eu consigo. Esse livro eu tenho ele, a cópia dele. Eu vou ver se eu consigo em formato PDF para vocês. Né? Mas ele foi o primeiro historiador, né, da época da contemporaneidade em descrever, né, a concepção e o conceito e principalmente o sentimento de infância ao longo da história. E ele conseguiu construir essa percepção através de icografias, né, que são obras de artes que foram desenhadas por grandes artistas da Idade Moderna, e eles se preocuparam em descrever, né, a fisionomia da criança ao longo do tempo.
Então, é muito comum encontrar imagens desse período de crianças associadas à imagem de anjos, de querubins, né? Para se fazer uma ideia de que a criança era um ser puro, um ser dócil, né? Um ser angelical, principalmente associado ao período da Idade Média, onde a religiosidade, onde a igreja tinha um poder muito grande sobre a organização social naquele período. E isso a gente viu muito bem na disciplina de História da Educação. Né? Então, de acordo com Philippe Arrier, né, na Idade Média, denominava-se infância um período correspondente entre o nascimento da criança até os 7 anos, tá? E esse período, principalmente na Idade Média, né, foi marcado pelo não sentimento de infância, né, a não consciência das particularidades da criança, e da mesma forma, né, que não podia se distinguir ela do adulto, né? Então, a criança era vista como um mistério e não se sabia, né, o que se fazer com aquela criança. Então, as crianças nasciam e o que se faz com essa criança, né? Então, geralmente, as famílias, principalmente as de classe dominante, terceirizavam a educação, a criação dessas crianças às amas de mama. Então, o vínculo era muito pouco, não existia o processo, por exemplo, de amamentação, eram as amas de leite que amamentavam as crianças. O índice de mortalidade infantil nessa época era muito grande e era vista também como uma coisa muito normal, mas somente com o boom da Idade Moderna, com o avanço da ciência principalmente, né, com as fundações das novas ciências, como a antropologia, a sociologia e principalmente a psicologia, começaram a criar pressupostos, mecanismos, né, conhecimentos, experiências, e que começaram a centralizar a criança, né, como um estudo e a definindo realmente como um ser dotado de sentimentos, dotado de constituições próprias, peculiares, né, e começou-se a criar então uma nova percepção de criança, tá? É interessante também que nessa época, pelo fato de não saber o que fazer com a criança, né, então eles acabavam igualando as crianças, né, como um mini adulto, né? Então ela era criada, moldada e principalmente tratada, né, como um adulto, né? E tinha-se também a visão de que a criança não dominava os instintos do corpo, né? Então, por conta disso, a criança era muito vigiada e principalmente muito controlada. E o princípio cristão tradicional que tinha na Idade Média, né, era conceber esse processo de criança, a existência da criança, o nascimento da criança, como se fosse algo de fruto do pecado, por exemplo, né? E que para salvar a criança, né, deveria a criança estar subordinada aos adultos, aos seus pais, aos professores, a alguma autoridade religiosa, né? Porque sempre se via a criança como um ser inferior. Então a criança deveria de obedecer, né? Deveria de dar obediência aos seres superiores até que ela se tornasse apta a viver em sociedade. Uma outra concepção também muito interessante que o historiador Philippe Arrier traz é a ideia de paparicação, né? Como se as crianças fossem uns bichinhos de estimação, em que você acaba paparicando, né, literalmente a criança, né, com gestos, mas tudo sem sentido, mas também é dessa paparicação que começa a surgir os primeiros sentimentos, né, de criança. Então, surge então na Idade Moderna, né, nova concepção, inclusive uma concepção de família, né, como algo mais estrutural, aquela ideia mais patriarcal, né, começa a se desfazer, principalmente com os adventos da modernidade, a questão da industrialização, da revolução industrial, da mulher já adentrando ao mercado de trabalho, participando do processo fabril.
com o advento também das novas teorias que vem surgindo com a expansão das ciências, principalmente da psicologia, que foi uma das principais ciências que começou a dar vez e voz para a questão da criança como um ser social, e também com as organizações escolares, né, que começaram a surgir na Idade Moderna. A gente começa a observar que é na Idade Moderna, né, como a gente já estudou, que as escolas começam a se organizar, a ganhar características de organização de instituições de ensino, né, com currículos, com legislações. Então, principalmente na Europa, né, que começa a saltar esse boom. Aqui no Brasil é mais tardio esse processo, a gente vai compreender que a partir do século XX é que se pensa numa organização escolar aqui no Brasil, e também essa ideia de concepção de infância também no Brasil é vindo de uma certa forma tardia, né? Então é na Idade Moderna que surge esse cenário, né, de reorganização, e a família começa a ter um interesse maior na educação das crianças, principalmente delegando para a mãe a função de educar essas crianças, né? E essa mudança resultou em sentimentos mais afetivos e uma tendência maior aos cuidados com a criança, né? E fazendo com que essa criança seja reconhecida, né, como parte de continuidade da família. Devido também à questão, né, da ampliação dos diversos projetos sociais que surgiram na idade moderna para atender às demandas sociais da época, como a gente viu o Iluminismo, o Renascimento, a própria Revolução Industrial, né, a gente começa também a ter uma expansão, né, sobre a concepção de infância. A gente estudou lá na disciplina de Filosofia da Educação alguns princípios de alguns teóricos, né, em especial, por exemplo, John Locke, que traz aquela ideia de que a criança é uma tábua rasa, ela não é nem boa e nem má, mas ela necessita ser moldada para ter bons costumes. Depois a gente tem as ideias de Jean-Jacques Rousseau, em que ele diz que a criança ela nasce boa, mas devido ao seu convívio na sociedade ela se torna má, né, devido à própria consequência da influência da sociedade. E ele acredita que então a educação para a criança é a melhor forma de ajudá-la a se ajustar para viver, né, nesse meio social, conciliando a percepção do homem natural com o homem social. Então a educação para Rousseau deveria de voltar-se para as atividades que envolvessem mais a sensibilidade, né, ou seja, trabalhar mais a percepção dos sentidos, né, das crianças. E a gente vai compreender também que é com Rousseau que nasce realmente uma concepção e uma ideia do que é a ser criança, e como esse conceito e essa concepção interfere diretamente nos trabalhos educativos, né, nas percepções educacionais. A gente também tem outros pensadores, né, que a gente também estudou lá em Filosofia da Educação, que é o Henri Pestalozzi. Ele se preocupou muito em criar instituições de ensino para atender as crianças carentes. Então, ele que trouxe a ideia de educação, de escola integral, de tempo integral, né, para atender as crianças abandonadas ou de classe sem condição social, né, e também foi um dos primeiros teóricos que se preocupou em trazer uma estrutura de formação para os professores, né, que trabalham com a infância. Então, quando a gente começar a estudar as políticas de formação, né, dos professores, quando a gente for compreender um pouco os antecedentes históricos, a gente vai encontrar que Henri Pestalozzi foi um dos primeiros teóricos que se preocupou em trazer uma ideia de alinhamento, de formação de trabalho dos professores para a educação infantil. A gente também tem a ideia, né, da criação dos jardins de infância com Froebel. Né? Esse estudioso, ele criou os famosos jardins de infância, e ele é o dono daquela frase, né? As professoras eram as jardineiras que regavam as crianças,
né, para florir, ou seja, o desenvolvimento da criança depende literalmente, né, do trabalho desenvolvido pelas professoras. E ele que trouxe a ideia dos jardins de infância, que na verdade são a questão da pré-escola, né? E aí a gente tem todo esse avanço discutido na idade moderna, né? E falando um pouco mais, né, sobre essa organização na idade moderna, né, até metade mais ou menos do século XIX, né, o atendimento das crianças de 0 a 5 anos em creches praticamente não existia, em especial no Brasil. Tá? A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre a educação infantil no Brasil. Então, até meados do século XIX, não havia instituições de ensino organizados ou que atendiam especificamente as crianças, né, aqui no Brasil. Então, a educação das crianças de 0 a 5 anos, era de responsabilidade das famílias, tá? E por que que não existia até então instituições de ensino dedicadas ao trabalho com as crianças de 0 a 5 anos? Principalmente pela organização social que se constituiu no território brasileiro, ou seja, a organização, né, a estrutura familiar pelo modelo patriarcal, né, que é aquele modelo de pai, mãe e filhos, né, onde o pai é o centro, é o núcleo de sustentação da família, né, então era a pessoa responsável pelo sustento da família e a mãe era responsável pela educação dos filhos, né? Então, por conta muito disso, né, dessa organização familiar, que não teve esse boom, né, essa expansão de instituições para as crianças no Brasil até meados do século XIX, tá? Em relação às crianças pobres ou abandonadas, né, que a gente tem aí Gilberto Freire trazendo uma história muito legal, uma descrição mesmo da história, né, da organização social do Brasil, e ele apresenta, né, a Constituição, né, e a ampliação da sociedade brasileira, e existem alguns escritos, né, sobre isso, de que as crianças que eram frutos de relacionamentos extraconjugais, né, extramatrimoniais, eram abandonadas, e essas crianças abandonadas geralmente iam para instituições reconhecidas como casa de asilos, né? Posteriormente, no século XIX e no século XX, quem assume mais essa responsabilidade de receber essas crianças abandonadas aqui no Brasil são as instituições intituladas como Santa Casa de Misericórdia, que são aquelas instituições filantrópicas que nós conhecemos, né, as Casas de Misericórdia. Aqui em São Luís nós temos, né, aqui no Maranhão nós temos a Casa de Misericórdia, que fica situado no centro da cidade. E essas crianças eram deixadas na roda de expostos. O que era uma roda de expostos? Era mais ou menos uma ideia de um baú em formato oval, né, com circunferência, aonde a mãe abandonava o seu filho, né, e saía sem olhar para trás, e as pessoas dessa instituição recebiam as crianças e davam todo o suporte e apoio, né, desde a educação até a criação na roda dos expostos até mais ou menos 3, 4 anos de idade. Depois elas iam para os asilos e para instituições destinadas para as crianças maiores, tá? Isso perdurou até mais ou menos 1940, 1950, né, quando começou-se aí as políticas mais desenvolvimentistas e que começaram-se a mudar as configurações dessas instituições, tá? Principalmente depois do manifesto dos pioneiros da educação em 1920, entre 1920 e 1930, né? E também no início do século XX, né, que a gente vê o boom da Escola Nova, que a gente já sabe que a Escola Nova é uma escola idealizada por John Dewey, em que a centralidade da criança, a livre aprendizagem pelos caminhos, pelo percurso e interesse das crianças, né? Então, esse movimento da Escola Nova
né, que teve um auge na Europa, começou a vir para o Brasil, né, por influências que a gente sabe que boa parte, né, dos modelos, né, das propostas de educação, de organização, de políticas do Brasil são, na verdade, oriundas, né, são importadas, né, e se recebeu logo no início do século XX com muito entusiasmo. E aí começou-se, então, a pensar em espaços da educação infantil. No primeiro momento, como espaços destinados à questão de assistencialismo, né? Uma educação compensatória, preocupada mais na perspectiva do cuidar do que do educar, né? Principalmente com a ida da mulher para o mercado de trabalho. E aí começa-se a ter uma dualidade no oferecimento dessas instituições de ensino. Em que sentido? Uma escola para a criança burguesa e uma escola para uma criança não burguesa, né? Então, a criança da escola burguesa tinha acesso, né, à educação, né, numa escola organizada, né, numa escola com proposta pedagógica, uma escola nos moldes de Froebel, né, Montessori, que eram os principais educadores mais discutidos no início do século XX, né? Então, a criança burguesa era vista como uma criança inocente, harmônica, pura, que recebia todo o trato, né, social, que tinha privilégios para ter orientações educacionais, seja nas escolas de cunho religioso, nas escolas laicas, né? Então, ela tinha todo um privilégio aí para o seu desenvolvimento. Já a criança pobre, né, ela é vista como uma criança pervertida, sem direitos, né, que que é renegada dos seus direitos sociais e que era tratada de uma certa forma diferente em relação àquela criança da classe dominante, né? E a educação, ao invés de equiparar, de igualar, de deixar numa perspectiva horizontal esse direito, acabava excluindo as crianças pobres do processo educacional. Então, a educação infantil, no início do século XX, aqui no Brasil, não ficava a cargo de profissionais da educação, mas ficava a cargo, né, das grandes administrações, por exemplo, dos médicos, das damas da alta sociedade, que acabavam instituindo as instituições filantrópicas, e isso perdurou até 1930, né, quando começou a se discutir de fato o papel da educação infantil. A gente diz que o século XX é o século da criança. Por quê? Porque é nesse período em que acontece uma influência muito grande dos estudos da psicologia e da orientação desses estudos para as orientações do trabalho educacional, né, das orientações metodológicas para a educação, né, que ganha força nesse período, até então, né, perdurando os dias de hoje, principalmente, né, com as teorias de Jean Piaget, de Levi-Vygotsky e de Henri Vallon, tá? E aí, a partir desses estudos, né, que a gente traz aqui uma definição do que realmente vem a ser uma concepção de criança, né, que atualmente emerge uma nova concepção de criança como criadora, né, capaz de estabelecer múltiplas relações, sujeitos de direito, um ser sócio-histórico, produtor de cultura e que nela, né, está inserido. Então, é uma percepção bem diferente do que se tinha da criança até então, em meados da Idade Moderna. Eu trouxe essa definição para vocês, que consta lá na Política Nacional de Educação Infantil, que foi publicada em 2006. A gente encontra essa referência. E na maioria dos documentos que são organizados para a educação infantil, a gente encontra mais ou menos essa definição sobre a questão de concepção de criança e de infância, tá? Mas aí a gente tem que se perguntar, né, de posse de toda essa orientação em relação à concepção de criança e de organização da educação infantil, a gente pôde aí observar que não se tem legislação própria, não se tem uma diretriz própria de organização de estudos de trabalho da educação infantil.
principalmente com o advento da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, na época de Getúlio Vargas, em 1945, se não me falha minha memória, né, que o homem, né, enquanto direito social, né, ganha as suas prevalências de trabalho, inclusive a mulher querendo se inserir no mercado de trabalho, mas ela fica alheia a esse direito, né, devido à sua própria posição de, se for mãe, como vou deixar os filhos, porque não existia espaços para se deixar as crianças nesse período, e aí começou-se a discutir instituições em formatos de creche que ficaram, na verdade, sob responsabilidade de assistências sociais, propriamente dita, né? Somente a partir da década de 80 é que se formula as creches já com a Constituição Federal para que sejam reconhecidas como instituições de ensino, né? Então, um grande movimento, né, principalmente da parte da mulher, dos direitos das mulheres na década de 60, na década de 70, que a gente vê uma discussão muito forte, né, sobre o feminismo, as políticas de reivindicação da mulher no mercado de trabalho, é que se começa a se pensar em políticas de organização e de aceitação das crianças pequenas em instituições organizadas, né, para atender essa necessidade. E aí a gente começa, a partir da década de 80, a ter respostas a esses anseios de organização de educação infantil para as crianças de 0 a 6 anos, né? E aí a gente se pergunta, né, mas de que forma pode se constituir uma instituição de educação infantil, né? Quais são os critérios de organização, como lidar com a formação de professores, como envolver um trabalho intersetorial para se promover uma educação infantil de fato de qualidade. E aí eu vou trazer agora para vocês uma série de documentos, de diretrizes, né, de legislações que asseguram o trabalho, né, e a efetividade da educação infantil no Brasil. O primeiro marco que nós temos sobre o direito das crianças se dá com a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no século XX, em meados mais ou menos de 1949 a 1959, né, com a promulgação dos direitos humanos, e ali começou-se a dar vazão e voz aos direitos das crianças, tá? E foi inspirado nessa Convenção sobre os Direitos das Crianças, promulgado pela ONU, que se organizou na Constituição Federal de 1988, né, os direitos das crianças. Então, eu trago aqui para vocês o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvos, né, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, nesse artigo é muito claro a responsabilidade nossa, enquanto instituição de família, instituição social, enquanto Estado também, o direito, né, de proteger e de oferecer aquilo que de fato se constitui como direito das crianças. Eu trago também para vocês alguns artigos da Constituição Federal, né, que fala sobre o direito da educação infantil. Então, eu trago aqui a educação como direito social e universal a todos, que está constituído no artigo 205, o artigo que garante a oferta da educação infantil em creche e em pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Trago também para vocês o artigo 211, que fala sobre a responsabilidade dos entes federativos sobre a educação infantil, em especial
o ente municipal, que é responsável pela organização e oferta tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil. E também falo sobre a responsabilidade do financiamento da educação também dos entes federativos, né? E que nesse artigo, nesse financiamento, se inclui também a educação infantil. Só que a inclusão da educação infantil se deu muito depois. A gente tem aí duas políticas de financiamento da educação. A gente teve primeiro o Fundef e depois o Fundeb, né, que é o que está vigente, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Antes era um fundo de financiamento somente para o ensino fundamental. Então, o ensino médio e a educação infantil não era incluso. E aí, com o Fundeb, né, que foi reformulado aí no início do século XXI, é que tivemos a educação infantil incluída no financiamento da educação. Então, hoje a gente tem uma participação coletiva dos entes federativos no processo de financiamento. Um outro documento legal que eu trago para vocês e que eu recomendo, né, que vocês façam a leitura, é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente constitui-se numa lei federal que foi promulgada no dia 13 de junho de 1990, né? Então, completou-se aí 30 anos, o ano passado, do ECA. E esse instrumento, ele garante os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes, inclusive com demarcação, né, do que é criança, do que é adolescente. Só que esse instrumento, ele é muito utilizado, né, como um aporte mesmo de trabalho, né, dos entes ligados ao Poder Judiciário, em especial o Ministério Público, com os conselhos tutelares, as delegacias do menor infrator ou de proteção à criança e adolescente, e também, como eu disse para vocês, do Poder Judiciário, né, principalmente as varas de infância, as varas da família, de violência doméstica, eles utilizam muito esse recurso, né. Sobre a educação, no ECA a gente tem alguns artigos que valorizam a discussão e as responsabilidades da educação, principalmente nos artigos 53 e no 54. Infelizmente, o ECA não é um instrumento tão valorizado no processo de formação e de discussões e também de trabalho dos profissionais da educação. Seria muito interessante que o ECA fosse um instrumento de estudo e de empoderamento das práticas pedagógicas dos professores da educação infantil e do ensino fundamental, independente de ser especialista ou professor polivalente, né, que é a nossa formação nesse curso. Infelizmente, os professores não conhecem esse instrumento. Muitas ocorrências que acontecem na escola, principalmente envolvendo violência e até mesmo a relação com a família na escola, deixam de ser discutidas e tratadas de uma forma coesa e coerente dentro da escola por falta de conhecimento e de domínio desse instrumento. Então, deveria de ser um documento obrigatório de trabalho, de pré-requisito na educação infantil e no ensino fundamental, porque é ali que está, né, todo o norte de garantias de direitos, né, das crianças. Trago também para vocês a LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a Carta Magna da Educação. Ela organiza, né, toda a percepção de educação, né, do trabalho, né, os artigos que incluem a educação infantil, né, em especial os artigos 29, 30 e 31, que trata sobre a finalidade da educação infantil, das responsabilidades e do processo de avaliação, tá? Um outro documento também que eu trago para vocês é a Política Nacional para a Educação Infantil. Como a gente sabe, né, os entes federativos, eles possuem responsabilidades compartilhadas, né, e coube à União, né, que é o governo federal,
implantar as políticas públicas educacionais. Então, em 2006, foi implantado uma política pública para a educação infantil, com diretrizes, objetivos e metas, né, de organização do trabalho da educação infantil. A gente teve uma primeira versão dessa política educacional para a educação infantil promulgada em 1994, mas era muito superficial, incipiente, tá? Mas essa de 2006, ela já traz metas, já traz objetivos mais próprios, né, à luz, inclusive, da LDB e das diretrizes curriculares nacionais para a educação. Entende-se que a garantia de direito da educação, né, ela perpassa pela formulação e execução de políticas públicas educacionais. E a gente sabe que as políticas públicas educacionais têm por objetivo, né, de promover um atendimento de qualidade, o que implica aí por parte do poder público, né, de planejar espaços e promover uma estrutura e uma organização, principalmente física e de recursos, né, como mobiliários, recursos pedagógicos, que sejam adequados para o oferecimento de uma educação de qualidade. Um outro documento que eu trago para vocês é o Plano Nacional de Educação, né? Nós temos atualmente um plano que está em vigor, que é o plano decennário de 2014 até 2024. A gente sabe que exige uma colaboração entre os setores, né? É um processo intersetorial, né, que envolve não só a educação, mas também a questão da saúde, a assistência social, e que tem que estar em equidade entre os 3 níveis, né, de governo, federal, estadual e municipal, e eles devem oferecer todo o atendimento às crianças de 0 até 6 anos de idade. Então, a gente vai ter uma oportunidade de discutir o Plano Nacional de Educação na disciplina de Políticas Educacionais, mas é bom a gente saber que existe esse documento, que esse documento é constituído de 20 metas a serem atingidas e existem algumas metas propostas para a educação infantil, principalmente a questão da universalidade do acesso à creche para as crianças de 0 a 3 anos de idade, e da ampliação de vagas na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, né? E principalmente também garantir aí políticas de formação para que os profissionais de educação que atuam nessa etapa educacional sejam especialistas, né? Qualificados, que tenham formação em ensino superior, e é desejável que sejam especialistas em educação infantil, ou nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, é um documento constituído aí com 20 metas a serem alcançadas até 2024, e a gente sabe que tem aí diversas discussões sobre o cumprimento dessas metas. Um outro documento que eu trago para vocês, né, apesar que com a BNCC pode-se cair no desuso, mas a gente entende que não, porque ele foi um documento construído à luz de muita discussão, é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é o RECNEI. Né? Ele foi o primeiro referencial curricular que foi estruturado para a educação infantil e foi promulgado em 1998. O RECNEI é um conjunto de reflexões cujo objetivo é servir de subsídio para a construção de propostas curriculares, né? Ele não é bem um manual, mas ele é composto, né, de orientações temáticas, e esse referencial curricular ele foi organizado em 3 volumes, né? O primeiro volume é um volume introdutório que fala sobre a questão da concepção de criança, dos espaços educativos, do papel do educador, uma parte mais introdutória ao trabalho da educação infantil. O segundo volume trata sobre a formação pessoal e social,
E o terceiro volume fala sobre o conhecimento de mundo. É uma espécie de organização dos eixos curriculares, né, que deveriam de ser organizados e trabalhados com a educação infantil. Né? Então, o segundo volume trata dos processos de construção de identidade e autonomia das crianças, que é muito importante essa construção, e o terceiro volume traz eixos temáticos, né, que fala sobre conhecimento de mundo. E trago também para vocês as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Sobre as diretrizes curriculares, a gente teve uma proposta inicial que foi promulgada em 1999, mas ele era muito superficial, incompleto, incipiente. E depois disso levantou-se grandes discussões sobre as diretrizes curriculares, e aí tivemos em 2009 a promulgação dessas diretrizes. Tá? Ela constitui-se aí num documento orientador que tem por objetivo orientar e articular as legislações, né, as propostas curriculares. Aí é uma síntese, né, que eu estou apresentando para vocês. Traz também definições sobre o que é educação infantil, criança, currículo e proposta pedagógica. Traz uma concepção de educação infantil. Traz também os princípios que devem ser organizadas as propostas pedagógicas para a educação infantil. Nós vamos falar um pouco daqui a pouco sobre esses princípios. Traz também concepção de proposta pedagógica, os objetivos que devem constar numa proposta pedagógica, como deve ser a organização dos espaços, do tempo e dos recursos que devem ser utilizados na educação infantil. Fala sobre a importância do trabalho da diversidade, né, do multiculturalismo. A gente trabalhou bastante isso quando a gente discutiu os princípios do multiculturalismo, da valorização do diferente, das culturas. Fala também sobre a importância do trabalho da criança, né, como deve ser o tratamento com as crianças indígenas, a educação, a infância do campo, a educação quilombola também, para a educação infantil. Fala também de como deve ser organizada as práticas pedagógicas da educação infantil, fala como deve ser a avaliação na educação infantil, o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, como deve ser essa articulação. A educação infantil não é uma preparação para o ensino fundamental, não deve ter rotinas instituídas, né, com foco na escolarização. Então, ele traz uma discussão sobre isso. E fala também como devem ser implantadas essas orientações de acordo com as diretrizes, né, com as políticas impostas pelo Ministério da Educação. É interessante a gente fazer a leitura desse documento. É um documento simples, deve ter aproximadamente 40, 45 páginas. E é esse documento que orienta toda a construção desse próximo documento aqui, ó, da Base Nacional Comum Curricular, tá? A gente sabe que a BNCC é um documento que assegura, né, que todas as escolas desenvolvam seus currículos a partir de um conjunto orgânico e progressivo das atividades. A gente sabe que existe um percentual aí de 40%, né, dos currículos serem orientados pela BNCC e os 60% dos currículos regionais, ou seja, das propostas daquilo que se entende, né, das particularidades do estado ou do município. É interessante a gente entender que é esse documento, esse referencial que está vigente, né, na nossa legislação, no nosso sistema de ensino. Ele foi implantado para a educação infantil e séries do ensino fundamental em 2017, em dezembro de 2017, e os sistemas de ensino, as redes de ensino, na verdade, tiveram 2 anos para se adaptar e apresentar suas propostas curriculares, ou seja, até final de 2019, mas a gente sabe que, devido a esse contexto pandêmico, muitas redes de ensino ainda estão reorganizando as suas propostas curriculares. Mas na educação infantil é interessante que a gente entenda que os direitos de aprendizagem são definidos, né, na Base Nacional Comum Curricular em 6 direitos de aprendizagem, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Além disso, a gente sabe também que na educação infantil, todo o trabalho pedagógico deve ter como eixo estruturante a relação entre interações e brincadeiras, que são dois eixos estruturantes para as práticas pedagógicas na educação infantil, e que a organização curricular para as escolas de educação infantil devem ser à luz dos campos de experiência. E esses campos de experiência, eles são organizados, né, com objetivos de aprendizagem, e esses objetivos de aprendizagem estão organizados por faixas etárias, né, que nós temos aí os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, tá? Depois a gente vai ter um momento também para discutir um pouco mais a Base Nacional Comum Curricular. Um outro documento que eu trago para vocês na verdade, são os indicadores de qualidade da educação infantil. Os indicadores de qualidade da educação infantil é uma organização documental que baseia-se numa visão ampla de qualidade educativa. E nesse documento a gente tem as dimensões do trabalho que deve ser desenvolvido na educação infantil. Essas dimensões, elas estão organizadas em 7 subdimensões, né? Vamos dizer assim. A gente tem aí uma dimensão que fala sobre o ambiente educativo, né? Como deve ser o ambiente educativo na educação infantil. A gente tem uma dimensão que fala sobre a prática pedagógica e a avaliação na educação infantil. A gente tem uma outra dimensão que fala sobre o processo ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Uma dimensão sobre a gestão escolar. Uma dimensão sobre a formação de professores. Uma outra dimensão que fala sobre o ambiente físico. E uma dimensão que fala sobre as formas de acesso e permanência das crianças na escola. Então, são 7 dimensões que qualificam, né, que são, na verdade, os indicadores que promovem uma escola de qualidade. Então, quando vocês estiverem em ambientes, em espaços da educação infantil, vocês devem observar se esse ambiente educativo, né, está organizado e oferece esses indicadores e se esses indicadores promovem uma qualidade do processo educacional na educação infantil. É importante a gente frisar que não existe nenhum modelo de escola de qualidade para a educação infantil. Essa perspectiva que a gente tem de qualidade é algo muito subjetivo, né? E cada escola constrói aquele modelo, né, aquele rol de trabalho que acredita ser satisfatório e que contribua para o desenvolvimento integral da criança. Então, por isso que as escolas elas têm autonomia para construir o seu projeto político-pedagógico e elas vão proporcionar para as crianças aquilo que elas entendem como prioritário no processo de formação integral das crianças à luz desses indicadores, ok? E aí a gente precisa também compreender que que é na educação infantil que a criança se apropria dos conhecimentos de uma forma integrada. Por que de uma forma integrada? As crianças, elas aprendem pelas percepções, pelos sentidos, né? Pelo manuseio, pelo cheiro, pelo tato, né? Pela visão de mundo, pela totalidade. Elas não conseguem compreender de forma fragmentada. Então, o processo de trabalho na educação infantil deve ser um processo integrado. Os campos de experiência, bem como os conhecimentos que vão ser construídos com as crianças, não devem ser vinculados a conteúdos ou a organização disciplinar, né? Não existe disciplina curricular na educação infantil. Existem áreas, campos de experiência agora, antes era eixos, áreas de conhecimento de uma forma integrada, e a gente trabalha numa perspectiva holística com a criança, a gente trabalha da totalidade para chegar a algo específico com a criança, né? Diferente do ensino fundamental que a gente fragmenta o conhecimento nas disciplinas, nos componentes curriculares, tá? E aí,
entra uma percepção, uma dimensão muito importante na educação infantil, que é a dimensão do cuidar e do educar. O ambiente e a rotina, né, na educação infantil eles precisam ser organizados de uma maneira que oportunizem às crianças um desenvolvimento autônomo e integral, envolvendo uma série de habilidades, né, que ela se utiliza no seu cotidiano. Eu trago para vocês aqui uma citação sobre a concepção, né, o conceito dessa indissociabilidade entre o cuidar e o educar. No livro Educação Infantil Para Que Te Quero, que foi um livro publicado em 2021 por alguns autores, né, existe uma unidade nesse livro que é da autora Maria Isabel Burgess, que ela define essa insociabilidade do ato de educar e de cuidar nos espaços da educação infantil. Ela vai dizer o seguinte, abre aspas, a educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis, que é o educar e o cuidar. As crianças desta faixa etária, como sabemos, têm necessidades de atenção, de carinho, de segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam contato com o mundo que as cercam, através das experiências diretas com as pessoas e com as coisas deste mundo, e com as formas de expressão que nele ocorrem. Esta inserção das crianças no mundo não seria possível sem que as atividades voltadas simultaneamente para cuidar e educar estivessem presentes. O que se tem verificado na prática é que tanto os cuidados como a educação têm sido entendidos de uma forma muito estreita. O que ela quer dizer com isso? Você não consegue promover rotinas na educação infantil separando ações, individualizando momentos com as crianças. Por exemplo, você trabalha numa creche. A creche é o local de atendimento para as crianças de 0 a 3 anos. A gente sabe que essa faixa etária é totalmente dependente do adulto para uma série de situações. Tanto para a criança se higienizar, para se alimentar, para se locomover, para se comunicar, né, para ter as suas necessidades fisiológicas, a questão do sono, do brincar, da alimentação, enfim, uma série de coisas envolve diretamente o ato do cuidado. Mas é justamente nesse ato do cuidado é que a gente promove o processo educacional. A partir do momento que a gente começa a criar estímulos com as crianças, pelo ato da comunicação, da conversação, da contação de história, do manuseio dos objetos, né, da importância da criança se conhecer, se autoconhecer, né, conhecer o seu corpo, né, do ato de tocar, de ver as diferenças. Então, não tem como ter na educação infantil essa percepção, agora é a hora só do cuidar, agora é a hora só do educar. Não existe isso, né? Porque a criança, ela é dependente das ações do adulto, ela depende dessa relação dialógica, simultânea, principalmente dessa relação horizontal, né? Com o adulto, né? Então, é muito importante que vocês, né, entendam que todo o trabalho pedagógico, né, toda a prática educativa na educação infantil, todas as minhas ações, os meus planos de aula, as atividades propostas com as crianças, eu tenho que pensar nesse movimento de cuidar e educar. Enquanto eu estou fazendo uma contação de história, vai ter uma criança que vai chorar, vai ter uma criança que vai interromper para pedir para tomar água, para ir ao banheiro. Então, são situações que eu estou ali promovendo o processo educacional, trazendo a inteireza do processo, do conhecimento, da discussão, da descoberta, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essas adaptações para atender às necessidades também do cuidar,
Eu vou dizer para essa criança, não, você não pode ir no banheiro agora? Não, dali eu já posso promover uma interação com a criança, cuidando da criança, de repente fazendo a contação de histórias e andando pelos espaços, levando as crianças até o processo de higienização, enfim. Vai muito da articulação, né, da expertise, dos saberes constituídos pelo professor, né, para que ele possa, de fato, ter esse processo, essa dimensão muito bem articulada no seu trabalho pedagógico com as crianças. Trago também para vocês aqui os princípios do trabalho na educação infantil, né? Desde quando foi promulgado as diretrizes curriculares nacionais, se discute muito esses princípios como norte de trabalho, que são os princípios ético, estético e político. Nas diretrizes curriculares nacionais, né, nós temos ali no artigo 6º, né, que todas as propostas pedagógicas, né, devem ser orientadas, né, devem ser desenhadas, discutidas e organizadas em 3 princípios. Né? Nós temos aí o princípio ético, que vai diretamente ser associado à questão da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, das diferenças culturais, das identidades e das singularidades. Né? Esse é o princípio ético. Nós temos aqui o princípio político. O princípio político ele está ligado diretamente aos direitos da cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem e à democracia. E nós temos aí os princípios estéticos, que está ligado muito sobre a questão da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, né, da liberdade de expressão, das diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, as escolas devem organizar suas propostas, né, pedagógicas para que cumpram a função sociopolítica e pedagógica. E na educação infantil, esse norte é fundamental, né? Esses princípios devem ser cumpridos pelas instituições de ensino, né? Atualmente, a gente pode comparar esses princípios ético, estético e político aos direitos de aprendizagem das crianças, tá? Para ficar melhor para vocês entenderem. Uma outra coisa importante, pessoal, que a gente deve compreender quando a gente desenvolve trabalhos na educação infantil, é justamente compreender como ocorre o desenvolvimento infantil. A gente teve diversas disciplinas que falou sobre o desenvolvimento da criança, seja lá na disciplina de psicologia do desenvolvimento, seja na própria disciplina de psicologia, na própria disciplina de psicologia da aprendizagem. A gente sabe que a criança é um ser humano, é um sujeito social, é um sujeito histórico, faz parte de uma organização familiar, que essa organização familiar está inserida numa sociedade, que essa sociedade está imersa numa cultura, né, que essa cultura é determinada pelo movimento histórico que acontece ali em loco, né, e que a criança é profundamente marcada pelo meio social e ela também deixa a sua marca nesse meio social. Então, é sempre interessante a gente fazer essa reflexão, né? Como é que eu vejo a criança? O que é a criança, né, para mim, né? Então, assim, eu sempre tenho essa necessidade de fazer essa pergunta, por quê? Porque dentro de uma sala de aula, eu tenho ali um universo, né? Eu tenho ali infâncias, né? Eu posso ter ali infâncias da zona rural, infâncias da zona urbana, infâncias de um outro município, né? De uma outra localidade, de bairros, né? De culturas diferentes, de religiões diferentes. Então, ali eu tenho um universo, né? Plural, né? De crianças ali naquele espaço, né? Mas se eu olhar para a criança, né, será que eu vou entender que é um ser que já nasce pronto? Né? Será que é um ser vazio, carente de elementos? Né? Será que sou eu que vou trazer esses elementos, né, da minha vida, minhas experiências de vida adulta para essa criança? Essa criança é um sujeito conhecedor? É um sujeito capaz? Ela tem iniciativas próprias, então todas essas indagações, elas se fazem importantes para a gente, além de compreender, como eu já coloquei para vocês a concepção de criança,
de também ter o norte do trabalho na educação infantil. Eu trago para vocês aí o artigo 30 da LDB, que diz o seguinte, que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, né? E aí eu pergunto a vocês, né, como a gente pode garantir, né, o desenvolvimento integral da criança nos espaços educativos, né? Então, na verdade, existe aí um ciclo, né, de desenvolvimento. E aí é por isso, né, que é extremamente importante a gente dominar as teorias do desenvolvimento humano. E a gente tem aí os estudos que a gente já desenvolveu sobre as principais teorias, né, do desenvolvimento humano. A gente tem aí Piaget, a gente tem Vygotsky, a gente tem Vallon, a gente tem Yuri Bronfner, a gente tem outros teóricos aí, tem Freud, tem Skin, tem Carl Rogers. Então a gente pode se ancorar aí nas teorias de desenvolvimento para entender essa complexidade. Primeiro ponto, a gente sempre tem que associar o desenvolvimento da criança nos 4 aspectos do desenvolvimento humano. Quais são esses 4 aspectos? O desenvolvimento físico, o psicológico ou afetivo, como vocês queiram chamar, o intelectual ou cognitivo ou inteligência, como vocês queiram chamar, e o social. Então, sempre pensar nesse movimento, né, de organização do trabalho da educação infantil envolvendo esses 4 aspectos. Não adianta eu pensar em atividades com as crianças nos espaços da educação infantil se eu não considerar as ações, as atividades propostas que envolvam os 4 aspectos do desenvolvimento humano, além de considerar aqueles fatores que também interferem no desenvolvimento humano. Quais são esses fatores? Hereditariedade, a maturação biológica, os aspectos do próprio desenvolvimento neural da criança e, principalmente, o meio, né, no qual ela está inserida, tá? Então, é necessário que eu faça sempre essa leitura, né? Por quê? Porque as crianças, elas precisam, né, de mais brinquedos ou de brincadeiras? As crianças precisam, né, de mais recursos tecnológicos ou de jogos livres, de recursos criados pelas próprias crianças ou pelos adultos? Então, aí eu trouxe aí uma série de reflexões e de possibilidades, né, que vocês devem pensar. No meu planejamento, enquanto professor na educação infantil, as minhas ações enquanto professor infantil, de educação infantil, deve promover mais o quê? Deve promover mais brincadeiras, mais jogos, mais momentos livres, né, mais manuseios com os objetos de conhecimento, como o livro, por exemplo, com as atividades que envolvem mais a questão do lúdico, a questão da coletividade, né, que envolve mais a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento crítico, né, percepção crítica das crianças. Né? Então, é isso que a gente tem que considerar nas ações, pensando nos 4 aspectos do desenvolvimento. Um outro ponto também que eu trago para vocês em relação ao trabalho, né, com a educação infantil é a importância dos espaços, né, da organização do ambiente, né, da educação infantil. Eu trouxe aí uma citação para vocês do Miguel Zabalza, é um educador espanhol, ele tem muitos estudos que falam sobre a questão da organização, do ensino, dos espaços. Ele tem um livro que fala sobre qualidade da educação infantil, muito interessante. E ele traz o seguinte, né, que para a criança, o espaço, deixa eu só dimensionar aqui, deixa eu voltar aqui. Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê,
o que faz nele. Portanto, o espaço é sombra e escuridão. É grande, é enorme ou, pelo contrário, pequeno. É poder correr ou ter de ficar quieto. É esse lugar onde pode ir, olhar, ler e pensar. O espaço é assim, é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar, é barulho forte, forte demais ou pelo contrário, silêncio. São tantas cores, todas juntas, ao mesmo tempo, ou uma única cor grande ou nenhuma cor. O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela manhã, em cada despertar do sono, desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. É interessante a gente pensar, pessoal, que na educação infantil, o espaço ele desenvolve a função de terceiro educador. O que a gente quer dizer com isso? Que o espaço, o ambiente, ele também auxilia no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. O primeiro educador a gente sabe que é a família, né? Então, a criança nasce, então ela já tem uma interação educativa ali com a família, que é o primeiro educador. O segundo educador é o profissional da educação, é aquele que lida diretamente com a criança nos espaços educativos. E o espaço também é considerado como um educador, porque a gente entende que o ambiente na educação infantil é um conjunto de espaços que se relacionam entre si e entre os sujeitos. Então, ele também desenvolve influência no desenvolvimento das crianças. O espaço na educação infantil não é somente um local de trabalho para o educador ou um espaço onde a criança fica. O ambiente, o espaço na educação infantil, ele é um elemento a mais no processo educativo, né? Mas antes de tudo, ele é um recurso, ele é um instrumento e principalmente o espaço é um parceiro do professor na prática educativa, tá? Lembre sempre disso. Na educação infantil, o espaço é um parceiro do professor nas suas práticas educativas. Um outro elemento Professora, muito importante. Oi. eu tive a experiência esses dias de entrar numa sala creche, né? Estou esses dias estagiando numa escola creche. E exatamente o que você falou. Tem coisas que não é o que, na verdade, eu entendi que para a educação infantil, para a creche, às vezes não é nem a atividade que você leva, é como você apresenta, é no espaço que você apresenta e da maneira que você apresenta. E isso é muito importante você ter, como você diz, o domínio das teorias é muito importante para você criar atividades, para você saber. O mais importante não é nem você. Às vezes você tem muita capacidade de criar, mas o desenvolver, como chegar na sala de aula com crianças de maternal, desenvolver uma atividade lúdica, uma atividade de coordenação motora fina, porque são muitas crianças, uma pede para ir ao banheiro, uma fala, outra grita, outra pula. Então, para você desenvolver e tomar atenção, é muito complexo. É um processo de muita paciência. É muito mais fácil você lidar com a sala de primeiro, segundo e terceiro ano, que eu tive a mesma experiência. E é uma complexidade tão grande, ao mesmo tempo uma simplicidade que você tem que ter naquilo ali. Mas realmente, a sala de aula é muito diferente da nossa teoria que a gente estuda, porque exige toda a teoria e com um pouco mais de desenvoltura. Exatamente, tá? E o que você trouxe, Sara, é muito importante porque assim, a gente só adquire isso na prática, na experiência, tá? Não vão pensando vocês que quando terminar esse curso daqui a 2 anos, que vocês vão estar ali, ó, prontinho, tinindo para ir para uma sala de aula, porque
tudo isso requer muita observação, né? É uma qualidade essencial para o professor de educação infantil, é a percepção, o uso da percepção. Quando eu coloco a questão da percepção, eu digo todos os sentidos, tá? A questão da visão, da audição, da degustação, do tato, do cheiro, né? São todos esses elementos que vão construir o processo, o caminho formativo dos professores para o trabalho na educação infantil. Às vezes eu estou numa escola de educação infantil em que eu não tenho muito recurso, eu não tenho um parquinho, eu não tenho um playground, eu não tenho brinquedos, mas dependendo da forma como eu penso aquele espaço, né, e projeto as ações, eu posso passar ali 4 horas de relógio desenvolvendo diversas atividades com as crianças, a partir de uma contação de história, a partir de rabiscos, a partir da fala, da importância da centralidade dessa criança. Ora, se eu estou trabalhando, por exemplo, com crianças de 1 e 2 anos de idade, eu sei que essa fase de desenvolvimento, pela teoria de Piaget, por exemplo, que é a sensório-motor, eu vou desenvolver atividades que envolvem mais o quê? As habilidades dos órgãos dos sentidos da criança, a questão da coordenação motora, vou trabalhar mais o quê? Atividades que envolvem mais o desenvolvimento motor da criança. Lógico que eu vou levar em consideração o desenvolvimento social da criança, que é as interações que elas vão estabelecer entre elas, dos aspectos afetivos, né, psicológicos que as crianças vão estar ali naquele momento, e o intelectual, porque eu vou estar me comunicando com as crianças, elas vão estar ali desenvolvendo linguagens dentro das suas proporcionalidades. Mas eu sei que naquela faixa etária vai ser mais compensador para mim organizar atividades que envolvem mais a ludicidade com os movimentos motores, com elas manipulando objetos, com elas fazendo atividades envolvendo o movimento do corpo. Eu vou estar utilizando a música para fazer os movimentos do corpo, cabeça, ombro, joelho e pé, por exemplo, e fazendo esse movimento. E eu posso passar 10 minutos fazendo essa brincadeira de diversas formas que elas vão interagir, vão compreender, até que eu coloque a mão na cabeça, que é por imitação, ela vai entender ali a cabeça. Então, isso que a Sara colocou, né, exige essa percepção, e eu vou estar ali colocando o quê? À luz das teorias, né? Se for para trabalhar com as crianças, por exemplo, de 4 anos de idade, são crianças em que eu vejo que o desenvolvimento afetivo é muito aflorado, as crianças de 4 e 5 anos de idade. Elas querem ser o centro das atenções, elas falam muito, conversam muito. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, já que é a questão das atividades, porque elas brigam muito, elas querem chamar a atenção, elas disputam espaço. Então, eu vou trabalhar mais o aspecto afetivo. Então, eu vou usar a teoria de Henri Vallon, quando ele fala que a ação do professor afeta a criança, né? Então, como é que eu vou poder afetar as crianças para terem boas relações entre elas, para terem os princípios aí do respeito, da solidariedade, que são os princípios éticos, por exemplo, né? Então, como eu posso afetar as crianças nesse movimento? Então, por isso que é importante eu me apropriar das teorias, só que não é somente apropriar das teorias, eu preciso me apropriar de quem são essas crianças enquanto sujeito, eu preciso conhecê-las na sua individualidade, eu preciso ser um professor que busca recursos, que busca entender que espaço é que eu estou, se eu estou numa escola comunitária, numa escola que só tem 2 salas de educação infantil, porque é uma sala que funciona como anexo de uma escola de ensino fundamental, que a maioria das escolas do interior funcionam dessa forma, como anexos, né? Se é uma escola que não tem playground, mas como é que eu vou levar as brincadeiras? Eu levo mais brincadeiras livres, brincadeiras direcionadas? Será que eu peço recursos para as famílias? Será que eu consigo construir com as crianças os próprios recursos para brincar? Então, eu preciso ter uma leitura de espaço, né? Para que eu possa intervir nas atividades e propor atividades, né, de acordo com a realidade tanto das crianças quanto do espaço, né? E aí eu trago para vocês também um outro elemento, que é a questão do tempo. A gente sempre tem a ideia de querer associar o tempo à questão de rotinas na educação infantil.
Não tem como a gente não negar essa centralidade, né, do espaço com a organização do tempo, né, que acaba consumindo de uma certa forma o cotidiano das instituições de ensino. Tem escolas que se preocupam muito. Hora da oração, hora do lanche, hora do banho, hora da brincadeira, hora da leitura, hora disso, hora daquilo, como se a criança fosse uma espécie de sujeito seriado que a cada meia hora muda o foco. Por exemplo, as crianças estão brincando, elas estão tão intertidas que do nada você chega e agora todo mundo sentado. Quer dizer, como você, educador, pode pensar em ações tão mecânicas, né, e tão fragmentadas para interromper, né, as ações das crianças, levando em consideração que elas têm os seus próprios tempos e espaços, dentro dos espaços e tempos da educação infantil, né? Então, é um outro ponto que a gente chama muito a atenção dos professores, para que reflitam sobre essa questão da importância de integrar as atividades, de pensar aí numa proposta, né, interdisciplinar, porque o desafio é pensar na organização do espaço, do tempo das crianças e para as crianças dentro de um tempo que elas possuem dentro desse espaço. Vejam como é tão complexo, né, esse pensamento. Eu não posso, por exemplo, propor aqui um plano de trabalho, né, um plano de aula na educação infantil, que eu coloco, né, de 7h30 até as 8, atividades de acolhida. Aí nas atividades de acolhida você bota lá brinquedos, livros, manuseio de objetos para que elas façam ali esse momento inicial, se organizando tudo. Aí depois você bota de 8 a 8h30, né, contação de histórias. De 8h30 até as 9, higienização. De 9 às 9h30, hora do lanche. De 9h30 às 10, hora do sono, hora da soneca, enfim. É muito complexo eu pensar nessa fragmentação, né? E eu não posso, porque as crianças, elas têm o tempo delas, né? Eu preciso levar isso em consideração. Lógico, eu tenho uma rotina que precisa ser cumprida. Eu tenho uma proposta pedagógica que exige ali que eu faça o cumprimento, né, do currículo proposto ali por aquela instituição. Mas como é que eu vou organizar todo esse trabalho sem passar pela excessividade, né, do controle dessa rotina? Em especial com as crianças na creche, que são as crianças de 0 a 3 anos. É impossível você pensar em rotinas fragmentadas com crianças de 0 a 3 anos, por exemplo. Que a maioria das atividades das crianças de 0 a 3 anos se restringe muito à questão da percepção mais do cuidar do que educar. Eu passo a maior parte do tempo tentando equilibrar essas ações de cuidado, né, e de educar, do cuidado com a higiene, do cuidado físico, da integridade da criança, né, mas ao mesmo tempo pensando aí no atendimento individualizado, porque ali a criança que está com fralda, eu vou trocar a fralda e tem outras 2 crianças chorando e tem mais uma criança com fome, né, então é todo esse movimento que eu tenho que pensar, né, e principalmente se for escola pública, que eu não tenho professor auxiliar, por exemplo, para ajudar, né? Que a gente tem ali os espaços constituídos por até 15 crianças, mas é só você sozinho tomando de conta de 15 crianças dentro de um espaço educativo, né? É muito complexo. E é a partir dessas reflexões que tem aí a proposta da atividade 1, que é o fórum de discussão. O fórum de discussão traz como proposta a qualidade da educação infantil, né? Então, agora eu vou começar a discutir com vocês essa atividade, que eu acho que é a atividade que está dando maior dor de cabeça para vocês nesse momento. Mas antes de explicar essa atividade, eu quero saber se vocês possuem alguma dúvida daquilo que eu expliquei sobre essas importâncias, sobre essas concepções que a gente construiu de educação infantil, concepções de infância e criança, sobre os documentos que a gente tem que se apropriar, né, para o trabalho na educação infantil, que eu trouxe aqui os principais. Não trouxe todos, mas eu trouxe os principais, né, para vocês se organizarem. Eu quero saber se está tudo tranquilo, se eu posso aqui explicar as atividades para vocês. Professora, para mim, em especial, a aula de hoje tá me colocando meio que numa realidade, porque claro que a gente já tem uma pequena
pequena mesmo parte de apropriação de algumas dessas teorias, né? Mas a prática realmente te joga assim um balde de água fria, que a teoria sem prática não é nada. E eu já estou fazendo um estágio numa escola que é creche, berçário, educação infantil. Então, tu vê a criança do primeiro momento até o último. Então, tu tem aquela experiência completa de como é que acontece, do início até o final da educação infantil. A evolução e a maneira de trabalhar, como a gente diferencia cada fase. Isso é muito importante que você falou sobre administração de tempo e de como que tu vai dizer para a criança que ela vai brincar só 30 minutos e tu cortar aquele momento ali de interação. É completamente desesperador. Tu tá numa sala com 15 crianças, aí tu passa uma atividade, eles estão super envolvidos do nada. Não, gente, acabou a atividade, vamos fazer outra coisa. Até o tempo deles aceitarem, vai ter um choro, vai ter uma contradição, vai ter todo um processo. E eu estava auxiliando as salas de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Ótimo, maravilhoso. Gente, vocês estão no céu. Fui para o infantil essa semana, maternal. Meu Jesus, o professor deveria ter prêmio para ele, porque do momento em que eu cheguei na sala de maternal, eu falei, cara, meu infantil tá maravilhoso, eu tô no céu e não sabia. É muito complicado você lidar com uma criança e você, educador, sabe que a teoria de que a criança vem crua é inadmissível. Gente, cada criança de 1 ano, 2, que tem uma personalidade própria tão forte que você olha assim, meu Deus, como é que a pessoa é capaz de dizer que a criança não tem vontade, que a criança não tem personalidade? Tem sim. E eu tô lidando do superdotado ao menos desenvolvido. E eu estava muito assim, com muito desejo de escrever, já pensando no meu TCC futuro, que eu estou trabalhando com muita criança especial, gente. É tão bom e tão desesperado ao mesmo tempo você entender que a criança... Eu trabalhei com uma criança com TOD. Nossa! Eu ainda nunca tinha assim, trabalhado com TOD. E eu tenho uns 3 a 4 crianças com TOD. TDAH, autismo do primeiro ao último grau, crianças com necessidades especiais físicas, mentais. Então, eu realmente vivi, porque eu já trabalhei na escola, né? Mas nunca com essas necessidades tão claras, tão explícitas para mim. E você entender que a criança tem o tempo dela e que você tem que entender que nem tudo, aquela necessidade especial, aquele problema da criança te afeta totalmente na sala de aula. Sim. Te coloca numa posição que tu tem que pensar toda a atuação na sala de aula com muito mais cuidado. Sim, gente, está tendo aula presencial. Sim, para as crianças de 0 a 3 anos está tendo aula presencial. No decreto do governo do estado foi liberado. Aniversário de 0 a 3 anos está tendo aula presencial. Está liberado. Eu não sei se você conhece, professora, a escola Acolher aqui de São Luís. Sim. Eu estou nela que eu estou estagiando. Legal. E tem muita criança especial. Lá tem. Eu acho que quase 50% das crianças são especiais. Quando eles começaram, eram como atividades de escola para crianças especiais. Aí depois eles ampliaram o espectro, né, o escopo deles de atendimento. Então eles recebem crianças de faixa etária, né, de educação infantil até as séries iniciais do ensino fundamental. E o foco de trabalho deles é com crianças educacionais, crianças com necessidades educacionais especiais. Eles têm um trabalho muito forte com essas crianças. Sim, né? Sim, a gente... É muita criança especial. Então, é uma sala com uma criança com autismo muito retraída,
uma criança com TOD extremamente agitada, TDAH, déficit de atenção, do mais variado. E é bom, mas ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande você, numa sala de aula realmente plural, verdadeiramente plural. Plural, E você realmente ter que viver a inserção da criança mesmo no meio dos outros, porque é um cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, a primeira colocação da criança no meio social dela mesmo e conseguir aquela interação de que haja respeito, haja cuidado. E as crianças, elas nem sempre entendem, né? Mas esses dias aconteceu um caso de um dos meninos que tem TOD atacar outra criança. E aí a coleguinha pegou e disse assim: não liga não, ele é especial, então você tem que perdoar ele. É muito bonito você de início já ver a criança entendendo essa situação e ao mesmo tempo vendo de uma maneira diferente, né? Sim, porque... Mas eu tô agora aqui na minha dúvida que eu queria muito escrever, que meu TCC tivesse base sobre crianças especiais, sobre a inserção da criança na escola, sobre como isso é feito, a maneira correta. Eu acho que o profissional está preparado, porque, a gente nunca está realmente preparado para isso, a gente nunca está. Não interessa qual a graduação seja, por melhor que ela seja, a gente não chega lá preparado. Não chega. Não chega, porque assim, Sara, depende muito do que você entende como ser humano, né? Principalmente na educação infantil. A gente tem uma forte experiência da nossa vivência enquanto criança e enquanto estudantes na educação infantil e querer perpetuar essas experiências para esses espaços. Então, assim, a dica que a gente sempre deixa para os alunos é que, primeiro, se apropriem do conhecimento tácito, né? Desse conhecimento lícito, desse conhecimento concreto, dessas teorias, né? Para que você possa fazer essas correlações na prática. Porque você só vai ter uma ideia de como fazer o trabalho, né, nos espaços educativos, se você primeiro compreender, né, quem é o sujeito que está ali constituído naquele espaço, saber das suas habilidades e do que é necessário desenvolver naquele espaço, né? Então, por isso a gente vê professores com muitas dificuldades de trabalho nos espaços educativos, porque eles não se apropriam, né, de fato, do que vem a ser aquele espaço, do que vem a ser aquele constitutivo, né? E eu acredito que essa atividade aqui, a atividade do fórum, é uma atividade de pré-requisito para que vocês mergulhem nos aportes teóricos para conhecer os espaços que são indicados para a educação infantil. Aqui a professora pede para que vocês façam um texto descritivo e analítico. O que é descritivo? É descrever como acontece o trabalho propriamente dito da educação infantil, mas em que perspectiva, né? A nível de atendimento, ou seja, se o que eu estou observando naquele espaço educativo atende aos requisitos que estão ali dispostos nos principais documentos orientadores para a educação infantil. Então, por exemplo, quais são os requisitos que deve ter um espaço de educação infantil? Existe uma estrutura física, existem recursos apropriados para desenvolvimento de trabalho na educação infantil, existem metodologias, práticas específicas na educação infantil, né? Existem posturas, formações de professores específicos para atuarem na educação infantil, né? E principalmente o suporte da rede de ensino para o trabalho na educação infantil. Então, o primeiro passo que vocês devem ter para desenvolver essa atividade é ler os principais documentos. Quais são os documentos? Os indicadores de qualidade da educação infantil, as diretrizes curriculares, os indicadores de qualidade na educação infantil é um documento que tem aproximadamente 60 páginas, se não me falha a minha memória.
As diretrizes curriculares é um documento que tem aproximadamente 40 páginas, mas como são letras grandes, você consegue ler ele de uma forma muito rápida, tá? Um outro documento que eu recomendo para vocês lerem é a Política Nacional para a Educação Infantil. É um documento de 17 páginas, muito fácil de ler, tá? Um outro documento também que eu sugiro vocês a lerem é a LDB, em especial os artigos 29, 30 e 31 da LDB, que fala da finalidade da educação infantil, das responsabilidades de quem é quem da educação infantil e dos aspectos que envolvem o processo avaliativo, né? Porque as crianças elas são avaliadas, mas não numa perspectiva de promoção, mas numa perspectiva de formação contínua, né, processual. E eu também recomendo a vocês lerem o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. É a dica também que eu coloco aqui para vocês. A professora pede para que vocês façam uma descrição de uma instituição de ensino que tenha, né, aquelas 7 dimensões, aqueles 7 princípios que eu trouxe para vocês, né, dos indicadores de qualidade. Então, vamos dizer ali, você está vendo ali um indicador formação de professores, ali é um indicador de qualidade, tá? Nessa escola que você está observando, ela é de educação infantil? É. Ela oferece formação continuada para os professores? Oferece. Então, ali é um indicativo de que a escola se preocupa com a qualidade da educação infantil. Ah, professor, essa escola que eu estou observando não oferece formação continuada para os professores. Opa, aí é um problema. Né? Aí você vai trazer a sua percepção crítica. Por que é um problema? Aí você vai trazer a sua análise. Porque a formação de professores é imprescindível. Né? É obrigatório conforme o artigo 62 da LDB, por exemplo. É obrigatório que os professores de educação infantil tenham formação inicial e continuada, políticas de formação dos professores, diretrizes curriculares nacionais que obrigam a ter formação continuada dos professores. Então, vocês vão pegar aqueles 7 princípios que estão nos indicadores de qualidade, que são 7 princípios. Depois eu coloco lá no fórum, digitado os 7 princípios para ficar claro para vocês. E vocês vão analisar se essa escola de educação infantil tem esses 7 princípios. Mas, professora, eu não conheço nenhuma escola de educação infantil. A orientação é que vocês procurem algum profissional que trabalhe na educação infantil e faça uma entrevista com esse profissional e pergunte para esse profissional se na escola em que ele trabalha tem isso, tem aquilo, ou seja, tem os indicadores de qualidade. Na sua escola tem formação continuada? Na sua escola tem ambientes específicos para atividades com as crianças? Na sua escola tem a preocupação de acessibilidade e permanência das crianças? Ou seja, quando elas fazem matrícula, elas permanecem até o final da etapa da educação infantil? Né? Então, são essas perguntas, né, que vocês vão fazer para esse profissional. Né? Então, no município de vocês tem escola de educação infantil? É o primeiro passo que vocês devem investigar. Se tem escolas de educação infantil, é verificar se tem creches e se tem pré-escola. Ah, tem creche, então você pode escolher uma creche. Não, só tem pré-escola, então você vai escolher uma pré-escola. Aí você escolheu lá uma escola. Essa escola é um prédio próprio para educação infantil ou ela é um anexo? Ah, é um prédio próprio. Ah, é um anexo. Como é essa escola? Qual é a estrutura dessa escola? Né? E depois você vai buscando os indicadores para saber se tem nessa escola. E você vai criar um texto descritivo, que é apontar todos esses itens. E depois você vai fazer uma análise crítica. Que análise crítica? É verificar se esses indicadores que tem ou não interferem na qualidade da educação infantil. Né? Se interfere, de que forma, se não interfere, de que forma. Tanto faz, pode ser tanto escola pública como escola privada, mas tem que ser uma escola de educação infantil, tá bom? Essa que é a proposta. Oi. Aí, aqui a dúvida é, geralmente tem uma escola com 5 salas. Digamos que aqui tem uma escola que tem as 5 salas. Ela funciona primeiro, segundo, terceiro ano, quarto, e uma salinha só de educação infantil. Ele vai trabalhar só a salinha de educação infantil. Só aquela sala de educação infantil. Somente aquela sala, que é um anexo. Não é verdade ter uma escola geral de educação infantil, gente. Vocês têm que
que ver que aqui tem muito isso. Tem todas as séries, mas tem uma série de educação infantil. Tem 2 salinhas de educação infantil. Você pode trabalhar naquelas 2 salinhas. Exatamente. Se não fazer a pesquisa, não tem como ir lá ver, entrevista o professor, entrevista o gestor da escola. Exatamente. E faz uma análise em cima das respostas dele. Isso, exatamente. Aí você faz uma análise. Você fez uma pergunta para o gestor da escola. Na sua escola tem refeitório para as crianças? Não, não tem. Como é que as crianças se alimentam? Ele vai dizer que elas ficam sentadas no chãozinho, ali perto da cantina da escola. Aí você vai ver que tem ali um indicador que não está sendo atendido. Aí você vai lá nos indicadores da educação infantil e vai verificar que não tem ambiente adequado para alimentação na educação infantil, que é um item obrigatório. Quando vocês lerem um documento, vocês vão ver que a educação infantil tem que ter refeitório, tem que ter banheiros adaptados para as crianças, tem que ter parquinho. Vocês vão identificar o que é obrigatório, né? A recomendação que se passa para as escolas de educação infantil, né? Então, vai ser fácil de vocês fazerem essas percepções. E aí, a professora, ela também, né, coloca aqui 4 pontos que você tem que analisar, né? Que é a estrutura física, são os materiais didáticos, se são adequados, né? A questão de equipamentos, mobília, a questão do quantitativo de crianças e da proposta curricular, né? Se a escola tem projeto político-pedagógico, se ela tem um currículo específico para a educação infantil, como é que ela trabalha esse currículo para a educação infantil. Então, é muito importante também, né, ter isso. Um outro documento que eu quero mostrar para vocês, que vai ajudar bastante, eu até conversei com a Eurides. Todo município tem um Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão que vai normatizar, vamos dizer assim, né? Que vai dar normas de funcionamento para as escolas de educação básica, tá? O Conselho Municipal de Educação dá normas para a educação infantil e o Conselho Estadual de Educação dá normas para o ensino fundamental e ensino médio. E quando tem universidade estadual, também dá normas para a universidade estadual, tá? Cursos profissionalizantes, tá? É o Conselho Estadual de Educação que dá as normas. Por que eu estou falando isso? Porque os conselhos municipais ou estaduais de educação, eles determinam as diretrizes de trabalho das escolas. Então, a professora ali, ela colocou um item muito interessante para vocês analisarem, né? Que é o item 3, quantitativo de crianças em sala, relação de crianças por metro quadrado. Por que ela trouxe essa observação? Porque a gente sabe hoje que existem muitas escolas que oferecem um espaço muito pequeno, um espaço mínimo para convivência e integração das crianças. E a gente sabe que as crianças, elas precisam de espaço para trabalhar. Eu trouxe aqui um recorte para vocês de uma resolução do Conselho Municipal de Educação aqui de São Luís, que diz o seguinte, que na creche, a escola, ela pode receber até de 6 a 8 crianças por professor, na idade de até 1 ano. De crianças de 1, 2 e 3 anos, o professor ele só pode se responsabilizar por até 8 crianças. Passou de 8 crianças, ele tem que ter um professor auxiliar ou abrir uma outra turma para formar, né, e receber. E a gente sabe que a realidade hoje não é essa. Um professor de creche com crianças de 2, 3 anos recebe 12, 13, 14, 15 crianças e às vezes sozinho, né? E a gente também tem que levar em consideração... Duas crianças especiais, né? Exatamente. Quando tem crianças com necessidade educacional especial, você diminui 1 ou 2 crianças, dependendo da necessidade educacional especial. E dependendo da necessidade educacional especial, você só pode receber 1 criança com aquela necessidade educacional especial. Pois, na verdade, eu ainda vivencio a sala de multisseriado no interior onde eu fui criada. De 1º a 5º ano, de pré, todos juntos.
Não pode, né? Assim, tem que ter uma certa organização. Existe ainda políticas de salas multisseriadas, mas a proposta, né, é que evite ao máximo, porque uma professora. Isso acontece muito no interior, muito mesmo, principalmente na região Nordeste, tá? E na região Norte também, acontece muito isso, tá? E aqui eu trago para vocês, né, essa observação. E sobre a questão do metro quadrado, eu trouxe aqui para vocês o padrão de qualidade de instalações, e aqui diz que uma sala de aula de educação infantil deve ter 1,20 m, né? 1,20 m, né? 1,20 por metro quadrado por estudante. Acrescido mais de 2,5 do espaço do professor. Então, por exemplo, eu tenho uma sala, eu vou tirar a metragem da sala. Por exemplo, a minha sala é 3 de largura por 5 de, sei lá, de profundidade, 3 por 5. E aí eu vou pegar 3 por 5, vou dividir por 1,20, vou ver quantas crianças cabem ali, lembrando que ainda eu tenho que adicionar a medida do professor. É muito complicado isso, porque as escolas, a maioria, não atende esse pré-requisito. Então, se eu tenho uma sala 3 por 5, eu devo ali ter mais ou menos umas 7 ou 8 crianças no máximo ali naquela sala. Mas quando você vai para uma sala 3 por 5, você pega ali, tem 12, 13, 14 crianças, né? Então, é uma luta muito grande, né, como forma de política de acesso da educação infantil, que a gente tem espaços adequados para atender essa necessidade, né? Então, eu trouxe esse documento. E aí é interessante vocês procurarem aí no município de Santa Quitéria se existe alguma resolução do Conselho Municipal de Educação que institui as normas de funcionamento das escolas da educação infantil. O Estado também coloca as diretrizes de funcionamento da educação infantil. Eu deixei lá no Google Sala de Aula para vocês, tanto a resolução daqui do Conselho Municipal de São Luís, para vocês lerem, ter mais ou menos uma ideia, né, de como está organizado. E eu também coloquei uma resolução do Conselho Estadual de Educação de 2015, que também regulamenta essas orientações para a organização dos espaços da educação infantil nas escolas a nível estadual. Com a BNCC, os conselhos municipais ainda estão reformulando as suas resoluções, então ainda não tem resoluções atualizadas de acordo com a nova BNCC, tá? Eu trouxe as que estão vigentes ainda para vocês lerem, eu deixei lá no Google Sala de Aula, porque assim, vocês de repente perguntar para o gestor, na sua sala recebe quantas crianças? Recebe até 15 crianças. Você tem a metragem da sala? Porque é importante isso na educação infantil. Na educação infantil é muito importante essa questão da metragem, porque isso é que garante os espaços adequados, né? É para garantir, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Então, é mais ou menos isso que vocês devem desenvolver no trabalho, né, de vocês. Aí, professora, eu tenho que digitar no Word, eu posso digitar direto no fórum. Assim, a orientação é que vocês façam esse texto e digite no Word, para não ficar muito poluído o fórum com textos muito grandes, senão fica ruim da gente ficar rolando a barra de rolagem, né? E aí, assim, vocês digitam no Word, aí tem uma ferramenta lá no fórum, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Vocês podem anexar lá no fórum, deixa eu primeiro estruturar aqui para vocês, rapidamente, só para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer lá no fórum. Deixa eu só acessar aqui meu ambiente virtual para mostrar para vocês que vocês podem anexar esse documento do Word, porque a maioria de vocês quase não anexa documento no fórum. Deixa eu aqui parar essa apresentação e compartilhar a tela do fórum com vocês. Vocês vão aqui no fórum.
Aí vocês vão em responder, avançado. Aí você vai colocar, né, caros colegas, aí vocês podem digitar, né, caros colegas, fiz uma avaliação da escola Chapeuzinho Vermelho. Compartilho com vocês algumas análises. Abraços. Aí vocês vão vir bem aqui, ó, arquivo. Vão escolher o arquivo do Word lá que você digitou. Vai em abrir, enviar esse arquivo. O arquivo é grande, peraí. O seu deu erro? Oi? O seu deu erro? É porque é acima de não sei quantos megas. Deixa eu pegar o menor. Deixa eu pegar um aqui pequenininho. Deixa eu ver se dá certo. Ó, aí eu anexo e envio. Aí fica anexado o meu arquivo aqui. No meu caso aqui foi uma imagem, mas se for o arquivo do Word, ele fica o linkzinho. Aí eu abro o arquivo e leio, né? Fica melhor. Deixa eu excluir aqui antes que bagunce o fórum dos meninos. Tá? Então é assim que vocês vão fazer. Na hora que vocês forem responder o fórum, vocês vão lá naquela opção avançado, logo abaixo da caixinha de texto, tem a opção lá avançado. Aí você clica no avançado e anexa o seu arquivo em um Word. Só tenha cuidado com o tamanho do arquivo, né? Para não ser muito grande. Porque se for muito grande, acho que acima de 2 megas, ele dá erro. Acho que vai só até 2 megas. E anexa. Porque se você digitar aqui, né, no corpo mesmo do fórum, dependendo de quem gosta muito de escrever, vai ficar enorme. Aí, às vezes, atrapalha, né, na hora de ler. E o arquivo em anexo, não. Fica compacto as mensagens e a gente consegue interagir melhor nas postagens, tá bom? E, sempre que possível, leia o arquivo do colega e dê a sua contribuição, a sua opinião sobre o que ele escreveu. De repente, é algo interessante, é uma crítica, uma sugestão, é um elogio. Também é importante essa interação, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? A Marília colocou aqui que já substituiu uma professora por alguns dias. E é visível que não se tem bons resultados, né? Quando os alunos são multisseriados, né? Nesse sentido, né? É verdade. Isso acaba dificultando, né, o trabalho e de você criar estratégias específicas. E na educação infantil, às vezes, isso acontece muito. Numa sala de aula, você, por exemplo, é pré-escola, você pode receber crianças da pré-escola obrigatório por lei a partir de 4 anos de idade. Aí é só uma sala. Aí pega o gestor, recebe os meninos de 4 e 5 anos. Aí ficam 2 faixas etárias. Aí os meninos de 5 anos, o ano que vem, vão para o primeiro ano, os que eram de 4 anos ficam com 5, aí recebe os de 4 do próximo ano, aí repete todo aquele conteúdo tudo de novo, aí acaba atropelando, dependendo, né, da organização, da proposta. Então, tem toda essa análise também, né, para ser feito, né. É muito complicado. Mas vamos lá, dúvidas? Pode ter foto? Pode tirar foto? Pode colocar foto no texto, pode anexar sem problema nenhum, tá bom? Pode ser escola pública ou privada? Tanto faz, pode ser escola pública ou escola privada. Lógico que na escola privada você vai ter uma estrutura melhor de trabalho, né? E aí na escola pública não, né? Então, uma coisa interessante aqui no Maranhão, eu fui fazer um PPP de uma escola. E na hora que eu fui montar o PPP, eu fui trazer o censo escolar. A maioria das escolas de educação infantil aqui em São Luís é da rede privada, não é da rede pública. Só 23% é da rede pública, o resto é tudo da rede privada. Então,
quando se fala, a gente atende o parâmetro, o indicador de universalidade de matrícula na educação infantil. Atende porque a maioria das matrículas é da escola privada que entra no censo escolar. Né? Olha só a contradição. Aqui também tem alto índice de escolas integrais, porque como é capital, a maioria das pessoas trabalha o dia todo, então é muito cômodo colocar a criança numa escola integral. E não é nem isso, Sara, é porque uma das metas do Plano Nacional de Educação é ampliar as vagas das escolas em tempo integral, tá? Já é uma perspectiva para atender o Plano Nacional de Educação. Na verdade, já era para a gente ter atendido essa meta educacional. Quando a gente for falar do Plano Nacional de Educação na disciplina de políticas no sábado, eu vou trazer as 20 metas para vocês, né? E vocês vão compreender, tá? Que já era para ter atendido essa meta. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Então, no caso, no fórum, a gente vai descrever uma escola com essas 7... Com as 7 dimensões dos indicadores de qualidade da educação infantil. Tem essas 4 perguntas norteadoras, mas você precisa ler o documento, porque esse documento é constituído de 7 dimensões, para você entender como deve ser o trabalho na educação infantil, e aí isso vai te ajudar a criar uma percepção de como deve ser uma organização de instituição de educação infantil. E aí, a princípio, você precisa responder aquelas 4 perguntas do fórum, mas para entender como se organiza o espaço da educação infantil, é interessante que você leia o documento, né, os indicadores. Os indicadores diz que tem 7 dimensões que uma escola de educação infantil deve atender. Aí você pode ir além. Questão, é a oportunidade perfeita. Tá, mas a princípio você responde as 4 perguntas, tá bom? Eu vou disponibilizar depois essa aula para vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? Bora dormir, que eu tô com sono. Então, bora dormir, que já são 10 horas. Eu ainda quero assistir o BBB, quero assistir ainda. Meu Deus,